Bom, muito boa noite a todas, né? Gostaria de agradecer primeiramente, né, mais uma vez essa aula da Mica aqui conosco, né? Eu sei que o quanto ela se preparou e se dedicou para trazer muito conhecimento, né? E isso é um dos pilares e propósitos da Farmadel, levar conhecimento, né? Levar conteúdo aos profissionais que sempre estão trabalhando conosco, né? Então, mesmo quem ainda não entrou vai poder depois assistir no nosso canal no YouTube. E a gente preparou algo assim, levando esse universo da manipulação, realmente, da questão sensorial, né, de um painel sensorial, e todas as possibilidades que nós temos e que existe nesse universo da farmácia de manipulação, né? Então, eu quero agradecer a Mica, agradecer a todos que estão aqui presentes. A gente sabe que o online, né, está sendo desafiador, mas já estamos pensando num formato, né, de reunir esse projeto que nós temos de várias aulas, num simpósio bem interessante, com muito conteúdo, né, Mica? Presencialmente, e que a gente possa, além de levar conteúdo, se encontrar e também nos divertirmos juntos, né? Então, passo a palavra para a nossa querida Mica. Muito obrigada mais uma vez e toda sua. Bom, primeiramente, obrigada, Dai, né, pela confiança sempre. A questão do painel sensorial, né, boa noite a todas. A questão do painel sensorial, eu acho que é um grande desafio e um grande trunfo da farmácia, né, porque cada vez mais a gente está falando de tratamentos individualizados. Isso é uma grande tendência, independente do que você for fazer, vai ser combinado e individualizado. Então, eu vou combinar várias tecnologias, vários métodos, e vou trazer a questão também do tópico, do oral no dia a dia, do procedimento e do protocolo. Então, quando a gente pensa na manipulação, e eu falo que a gente tem isso muito forte no Brasil, isso é muito bom. Por quê? Primeiro que, se a gente olhar mesmo aqui, né, cada uma tem um tipo de pele. Não vou falar para essa pessoa comprar X produto e isso vai ter o mesmo resultado nessas peles. Provavelmente não, porque cada um tem uma necessidade. E a farmácia magistral, ela consegue trazer isso. Então, a Farmadel, né, fiquei surpresa, ela tem muitos veículos interessantes. Ela trabalha com, assim, muitas frentes, que é o que dá essa possibilidade do prescritor fazer isso também com o seu paciente. Então, esse conhecimento de como escolher uma base é extremamente importante. Vocês vão ver que isso impacta, a Audrey está aqui, a gente sabe que impacta aí 60% a 70% do resultado de um tratamento, não é só o ativo, e sim também o veículo que você está usando. Então, vocês não vão escolher uma Ferrari, que é um ativo, e vai colocar, eu sempre falo, não desmerecendo, porque eu adoro Fusquinha, não vai colocar no Fusquinha, um vai sair correndo, ou não vai sair, um vai estar lá, então vai estar em descompasso. Então, o que eu preciso? De duas tecnologias que se conversem para você ter um melhor resultado. Então, eu vou falar um pouco mais dessa questão da escolha do veículo. Deixa aqui. Tá? Compartilhar com vocês. Vou direto aqui. Tá indo? Vocês estão enxergando? Tá tudo certo? Tá dando para ver? Então, tá bom. Né? Então, aqui um pouco dessa questão do veículo, né? Desse mundo, universo que a gente vive, a parte da microbiota, a parte da interface que você tem, até coloquei isso porque tem muito estudo mostrando a importância do reequilíbrio, ainda mais se a gente for falar em patologias. Então, o que a gente tem? Então, qual que é a importância da escolha de uma base cosmética? Isso é algo que a gente tem que parar para pensar, não simplesmente, tem um ativo bom, um ativo que é legal, me apresentar um ativo legal e vou usar uma base qualquer. Não, então isso tem uma importância. Primeiro, né, que a pele é o nosso maior órgão que está conectado com o mundo e expressa as emoções. Então, você vê algumas pessoas, quando elas estão nervosas, iradas, elas estão com aquele rosto vermelho, elas estão o quê? A pele está gritando por ela. Então, é importante a gente realmente levar aquilo que ela tem uma dermocompatibilidade, tem uma tolerabilidade na pele dela, é um ponto que é importante. Deixa eu ver aqui. Então, aí, o que você tem, né? O que é importante quando a gente fala nessa escolha? Por quê?
As bases cosméticas, né, esses veículos, eles são carreadores, ele tem a função de garantir a entrega do ativo no local e a quantidade também. Então, quando você faz essa escolha, você vai estar pensando em restabelecer função de barreira, vai pensar eu estou falando muito em dermocompatibilidade, porque principalmente depois nesse mundo pós-pandêmico que a gente vive, as pessoas estão mais sensíveis. Então, a gente tem uma pele que aumentou a sensibilidade, a gente tem peles com mais eczema, mais coceira, então está tudo mais exacerbado. E quem está sentindo tudo isso é a pele. E aí, quando você olha, ele tem qual que é a função dessa base, né? De absorção, de tolerância, biodisponibilidade, ação e a própria potência. Quer dizer, se você usar uma base que não está de acordo com aquilo que precisa, você, de repente, também pode causar um dano nesse próprio sistema, né? Então, cada pele tem uma necessidade, então temos necessidade de veículos diferentes para obter o melhor resultado. Eu não vou usar numa pele normal o mesmo veículo que eu uso numa pele seca, eles têm necessidades totalmente distintas. Tá? E aí, aquilo que a gente fala da pele e suas interações, a estrutura da pele, a gente pensa na questão da barreira cutânea da pele, então esse é um ponto que é importantíssimo, se falou muito em função de barreira cutânea, né, tanto nos dois congressos, tanto no INCAS quanto no meeting, por quê? Quanto melhor, então tenham isso muito claro, como a gente vive num mundo pós-pandêmico, que afetou muito, a inflamação afetou muito a qualidade da nossa função de barreira da pele. Hoje a gente sabe que quanto melhor essa função de barreira ela estiver, melhor serão os resultados de todos os tratamentos. E aí, como eu tenho estudado muito essa parte de imunossenescência, o que é interessante? Tem duas coisas que mudam. Muda, primeiro, o perfil da microbiota da pele de uma criança até um idoso tem um perfil totalmente diferente, e também a nossa imunidade adaptativa no envelhecimento, ela diminui. Então, quer dizer, eu preciso restabelecer, talvez não restabelecer, mas se eu melhoro a função de barreira cutânea da pele, eu também melhoro a minha imunidade cutânea, que é um ponto que hoje a gente precisa trabalhar muito. Manifestações de alergias na pele, substâncias alergênicas, a Adriana está aqui, ela fala muito dessa questão da toxicologia, e a importância das bases biocompatíveis. Então, tudo isso conversa com o que também a gente vive no nosso dia a dia, nessa questão do nosso envelhecimento e esse meio, né, esses expossomas, que seja a poluição, a falta de sono, o estresse, a gente sabe que diminui bastante a função de barreira da pele, a falta de sono também, cigarro, né? Então, está se falando muito de poluição e cigarro com os receptores de aril hidrocarboneto, que tem a ver com o quê? Vai causar uma disrupção nessa função de barreira da pele, que também pode causar mais inflamação, que vai causar também pigmentação. Né? Temperatura, alimentação e a radiação, que é bem estudada. Esse é um slide que eu gosto, que é de um estudo que mostra, né, quais os fatores, né, que influenciam a nossa pele. Então, quer dizer, de novo, a gente vai ter que falar em produtos individualizados. Por quê? Eu vou falar da questão étnica, vou falar do gênero, da idade, do tipo de pele, da parte anatômica, às vezes não é da mesma forma, estilo de vida, e assim vai. E quando a gente pensa em características humanas, que nem uma pele na menopausa, ela é uma pele que tende a ficar também, ter o afinamento, né, pela falta de estrogênio, e assim você vai tendo essas mudanças, mais rugosidade, menos hidratação. Quer dizer, tudo isso impacta diretamente como você vai escolher esse veículo que você vai fazer o uso, ou o veículo que você vai indicar para esse seu paciente. Porque é importante a gente acertar, não só no ativo, mas no veículo também. Porque se eu dou sempre o exemplo do cetoconazol, né? É um veículo de um shampoo. O cetoconazol resolve o problema da caspa, mas o cabelo vira uma palha. Né? Nenhuma mulher quer ficar com o cabelo duro. Então, você vai usar o condicionador, depois faz a oclusão. Então, quer dizer, eu preciso de um equilíbrio, de um veículo ideal para isso. E aí tem a ver também com essa capacidade de penetração através da pele, né? Quanto de água, qual o tamanho da partícula. Lembrando que a nossa pele é um escudo, né? Então, quer dizer, ele tem a função de nos proteger, então não tem que passar tudo, ele realmente vai, a questão dos alergênios, dos micro-organismos, solventes, então, tudo isso interage. Veja como é importante a gente ter esse conhecimento
e trazer isso para o dia a dia para realmente ter uma efetividade maior até da própria indicação e da própria prescrição. E aí, o que que acontece? Por que que a hidratação é um ponto que é extremamente importante, né? Teve esse estudo que eu mostro no final de algumas aulas, que ele mostra que se você hidrata a pele com uma rotina de uma forma correta, você ganha 2 anos de vida, de jovialidade, de longevidade. Então, uma coisa que às vezes é básica, hidratação, né? Não adianta só ter um anti-aging, né? Você precisa, na verdade, também... Deixa eu só admitir aqui. As 2 pessoas. Também ter essa hidratação que seja boa. Por quê? Qualquer coisa muda a nossa hidratação, seja a idade, a falta de nutrientes, o uso do próprio skincare, né? O meio ambiente, a localização, as doenças. O uso do próprio skincare é interessante, eu vou mostrar um pouco mais na frente, a Audrey está aqui, que é professora sumidade na área de cosmética. A gente sabe que a gente tem algumas substâncias químicas que, ao mesmo tempo que tem capacidade de emulsionar o hidratante, fazer essa emulsão, ele também emulsiona. Lembrem que nossa pele é um manto hidrolipídico, ele tem água e tem lipídios, então também vai emulsionar, porque ele tem essa capacidade de transformar. E isso, na verdade, causa ruptura no na nossa função de barreira. Então, quando você tem um baixo nível de hidratação, vai diminuir a elasticidade, vai aumentar o número de rugas, vai fazer essa rugosidade, maior suscetibilidade à vermelhidão, a doenças, né? Essa questão também do coeficiente de fricção também é diminuído, esse mecanismo de resistência também, né? Mecânico é reduzido. Então, veja quão importante é uma simples hidratação. Parece ser simples, mas é algo que faz uma diferença muito grande no tratamento, né? Tanto é que os FPS que foram lançados na Europa e no AID, né? Todos eles vieram com hidratação, ressaltando que tinha uma hidratação, um fator de hidratação maior do que o normal, né? Então, aqui, essas vias, né, que a gente tem de absorção, então vai ter a intercelular, a transcelular e a anexos, né? Então, quer dizer, a gente tem várias formas de fazer com que essa partícula, que esse ativo chegue aonde a gente queira que chegue. Então, conhecendo um pouco mais disso, você consegue escolher qual o tipo de veículo que você vai estar utilizando. Então, aqui é interessante a gente começar a entender, porque tem a transdérmica também, né? Que a gente tem o gel transdérmico. Então, como é que eu vou fazer a escolha? Ou se eu tenho aqui requer, por exemplo, na intercelular, requer a presença de componentes lipídicos, que vai fazer com que essa parte que é mais lipídica, você vai ajudar nessa absorção, né? Na transcelular, ela é mais seletiva, ela é para distâncias mais curtas. Então, quer dizer, aí você vai ajustando aquilo que você vai colocar também na formulação. A via transdérmica é aquela que faz chegar, né, na verdade, até o sangue, entrar na corrente sanguínea. Então, a gente tem a via tópica, né, que fica aqui, que ficaria na parte da epiderme. Na transdérmica, você entra na parte da derme, e aí isso vai depender muito de qual a potência, né, a dose que você está usando, o tamanho da partícula, a lipofilicidade, da droga também, e o melt point é o ponto de fusão. Não tem alguns produtos que a gente usa, que você fala assim, aquela manteiga derreteu na sua pele, porque, na verdade, ele tem um ponto de fusão, aquilo que a gente usa de óleos, ele vai ter o ponto de fusão junto com a pele. Então, acaba te dando essa sensação de derretimento e da espalhabilidade também. Então, aqui são as vias, né, que ele coloca aqui, de novo, intercelular, transcelular e transanexo. Deixa eu só aqui, tem alguém com o microfone aberto. Então, as vantagens da via transdérmica, né, ela entrega, na verdade, aqui é aquilo lá, não vai sofrer a metabolização, você vai entregar ele diretamente, né? Então, evita esse efeito de primeira passagem, onde as moléculas ativas
Aqui ele fala principalmente do fármaco, né? Então, se usa muito, na verdade, para a parte hormonal. Deixa eu só... Se eu olhar aqui, eu vou conseguir. Um minuto, eu vou fechar. Acho que foi. Perdão, gente. E aí, aqui você vê a questão, realmente, o que tem se utilizado muito também é a metformina, né? No gel transdérmico, na questão do uso do via transdérmica, para essa questão do melasma. E aí, o que você vê de vantagem? Né? Fornece níveis plasmáticos estáveis, tem fácil de usar e não invasivo, a entrada do medicamento pode ser interrompida a qualquer momento após a remoção do adesivo no local. E aí, uma coisa que, na verdade, até numa dessas lives que eu tenho feito, por causa do curso de pele e hormônios, uma coisa que a doutora Suzy ela me disse, eu não tinha me atentado, né? Ela é endócrina, ela falou assim, às vezes a paciente sempre passa no mesmo local, às vezes ela passou um hidratante antes, depois ela passa o gel transdérmico, lembrando que o gel transdérmico, o que ele vai fazer? Ele também vai fazer uma quebra de função de barreira da pele para poder entregar aquele ativo. Então, o que é que você vai estar levando junto se você passou um creme antes? Então, ter esses cuidados também nesse olhar quando a gente faz o uso do gel da via transdérmica, tá? Aumenta a conformidade, reduz os custos médicos, né? Melhora a biodisponibilidade, melhor rota para pacientes pediátricos, né? Via adequada para paciente inconsciente ou vomitado e menores chances de overdose e fácil detecção da droga. E a desvantagem, né? Não é só vantagens, né? O que ele coloca aqui? Que não é muito útil para pacientes geriátricos, porque a pele sofre várias deformações e alterações. Então, esse paciente geriátrico, muitas vezes, ele já está com uma camada de pele muito afinada. Isso também dificulta o uso da via transdérmica. A dermatite irritante é uma reação mais comum relatada com muitos sistemas de entrega transdérmico, né? Então, quer dizer, ele vai fazer uma reação inflamatória não alérgica e a pele pode ser mais fácil e reagir mais facilmente. Todas essas que tem, né? Dermatite de contato, que causa coceira, vermelhidão, bolhas, são comuns, então, evitar nesse tipo de paciente. Causa também urticárias alérgicas, é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 com resposta inflamatória mediada pelo IgE e um alérgeno específico, e produtos que contêm vasodilatadores, né? Nitroglicerina, nicotina ou adesivos sensíveis à pressão. Pode causar hiperemia. E o sistema de entrega, então, que possui um componente metálico, geralmente alumínio, em uma camada impermeável. Ele está falando principalmente desses adesivos, né? Então, ter o cuidado. E aí, fatores que influenciam a permeabilidade na pele. Então, quando a gente fala da escolha de um bom veículo, a gente realmente está pensando, né, qual a questão da idade, aonde que você vai estar passando. Lógico que o creme que a gente passa no rosto, muitas vezes é diferente do que você passa no corpo. Então, assim, isso tudo ele é ajustado e você também pode melhorar essa permeabilidade escolhendo o local, né? E aí você vai ter o quê? Na verdade, de novo, entra a questão do gênero, né? Homens e mulheres têm necessidades diferentes, tanto é que o homem tende a ter uma pele mais oleosa do que a mulher, então ele não vai querer um creme pesado. Logicamente, se ele estiver fazendo uso de ácido, ele vai ter essa necessidade. Então, quer dizer, tem N fatores que vai te trazer aí como você escolher ou melhorar essa permeabilidade. Então, se você tem uma pele que tem menos espessamento, então você vai ter mais facilidade, maior densidade de anexos, né? O nível de hidratação também conta muito. Então, assim, dessa forma você vai ajustando aquilo que é a necessidade. Aqui, na verdade, esse slide é da Audrey, que está aqui. Há muito tempo ela deu uma aula para falar de fatores, né, que envolvem nessa questão da permeação, de como que é feita essa liberação. Então, é tudo aquilo, o local, a condição da pele, tempo de contato com a pele, a água, a perda de água transepidermal, essa questão da difusão do ativo e fármaco, né, através do extrato córneo, procedimentos elétricos e físicos aumentam essa permeação, a liberação e a própria permeação.
Então, essa importância, diminuir, né, quando você tem uma permeação dos ativos, você sabe como ele é conduzido, ele diminui a dosagem de uso, diminui os efeitos colaterais caso existam, né, aumenta a eficácia dos ativos, e o uso de carregador que permite a entrega no local de atuação. Deixa eu só aqui fechar. Vamos lá. E aí os disruptores, que também é um outro fator que a gente precisa pensar na hora da escolha, para o quê? Não ter um disruptor de barreira cutânea. E aí são vários, né? A gente fala dos xenobióticos, que acabam causando, né, essa questão da infecção, da inflamação do prurido, você tem quando você tem essa disrupção, então é importante a gente manter ela íntegra, né? E aí aqui eu peguei, até achei interessante fazendo a pesquisa, ele falando de receptores xenobióticos e a dermatite atópica, né? Ele coloca aqui, dermatite atópica é uma doença que vocês já conhecem bem, está fortemente associada à asma e rinite alérgica na chamada marcha atópica. Os receptores xenobióticos e seus companheiros são fatores de transcrição ativados por ligantes expressos na pele, onde controlam as vias de desintoxicação celular. E aí, o que ele coloca? Se você tiver algum tipo de xenobiótico, né, que possa, você está falando, eu vou passar só um simples hidratante, e ele, pela via desses receptores, desses xenobióticos, ele pode, na verdade, fazer uma ativação desses fatores de asma e rinite alérgica. Então, olha que interessante, de novo, como é importante a gente ter essa escolha, né? Ele fala assim, além disso, seu impacto na pele pode ser amplificado pelo crosstalk entre receptores xenobióticos e seus companheiros, tudo que pode causar uma diferença ou startar esse processo alérgico de uma forma mais incisiva. Então, de novo, né, por serem ativados por uma ampla molécula de endógenas, drogas e poluentes devido à sua afinidade, coloca aqui promíscua, mas variada de ligantes. Então, realmente, eles têm olhado muito para essa área da dermatite atópica, né? Substâncias alergênicas, as conhecidas, né, formaldeído, irgazan, que seria o tricosam, Keton, que é o metilisothiazolidina, que hoje, na verdade, acabou substituindo os parabenos. Se você olhar, quase todas as fórmulas têm ele, e ele é extremamente irritante, né? Tem os parabenos, aí aqui vem toda a família, próprio propilenoglicol, quaternio, a clorexidina, e aí você olha que todos esses, na verdade, em algum momento a gente, lógico que diminuiu, mas assim, em algum momento a gente acaba tendo muito contato. Keton é a isometil-isotiazolidina. Hoje, se vocês olharem qualquer rótulo, como ele substituiu muito prontamente o parabenos, ele é muito presente. Uma estatística para vocês, por exemplo, esse lenço umedecido, né, que as crianças acabam usando, muito pediatra tem dito que tem aumentado muito a dermatite de contato. E aí você fica pensando, você tem o Keton, CG, né, como conservante, então ele também acaba gerando essa irritação, ao invés de tirar na hora que limpa, abafa, e você deixa isso em contato com a pele, acaba causando essa disruptura. E aí tem as substâncias alergênicas, né, a correlação entre componentes, né, então você tem aqui perfumes, cremes, você vai ter bálsamos, parabenos, ácido benzoico, no desodorante ele está falando do tricosam, formaldeído e parabenos. Essa a lista não é tão atualizada, porque muito do parabenos já saiu. A gente falando aqui, então, dos fotoprotetores e bronzeadores, o isopropil de benzil, metano e a benzocaína, até hoje falando muito da questão da benzofenona também. Na base para maquiagem, a gente tem aqui anilina, cloreto de cobalto e ácido benzoico, e assim vai, né? Máscaras, óleo de palma e óleo de coco, no batom óleo de mamona, corante ácido ricinoleico, e assim a gente vai vendo aqui tudo que a gente pode ter contato e que pode ser uma substância alergênica ou disruptora da função de barreira da pele. Aí aqui ele fala que tratamentos melhoram a função, e aí aqui, na verdade, ele mostra, então, esse também é um outro artigo que mostra essa questão, né, que os hidratantes que afetam a arquitetura do extrato córneo e a homeostase da barreira, ou seja, os ingredientes aplicados topicamente não são tão inertes para a pele como se poderia esperar. E aí, aqui nesse estudo, ele fala dessa questão do hidratante, da função de barreira, do aumento de eczema e do asma. Então, dessa ligação
do uso de um hidratante, gente. Então, de novo, por isso que o veículo é extremamente importante a escolha, ainda mais se a gente falar na área da dermatologia, a gente está falando aí já de pessoas que muitas vezes têm alguma patologia. De novo, trazer realmente esse conhecimento do uso do veículo. Aí a escolha da base é importante, então tem vários estudos também mostrando que é importante para manter o equilíbrio da microbiota cutânea. Hoje não tem, você puxa os artigos, eu fui fazer, estou levantando a parte dos hormônios, e tem uma parte colocando também a questão do metabolismo do estrogênio em relação a... Acho que elas caíram, admitir as duas. Em relação, em relação ao... Deixa eu botar aqui. Em relação ao estrogênio, então, esse metabolismo que acontece também pela microbiota intestinal, então é importante a gente ter esse conhecimento para manter, né? A gente sabe que dá influência, então, dos micro-organismos da pele na imunidade cutânea. De novo, então, a gente falando da questão de imunidade, ainda mais nesse mundo que a gente vive, essas eras das infecções, do pós-Covid. Então, a gente tem aqui essa microbiota comensal que vai interagir com o que você tem, né, com os lipídios, vai produzir peptídeos antimicrobianos, vai ter ácidos graxos aqui também. Então, quer dizer, ele tem uma função importante para quê? Para te proteger dos patógenos e causar realmente uma melhora nessa sua imunidade. Então, eu até acabei colocando, porque a gente vai, como a pele hoje é o nosso maior órgão, e até em 2015, a Organização Mundial de Saúde coloca que, quando a gente fala de saúde, a gente também tem que pensar na pele, porque essa pele, quando a pessoa envelhece, ela tem uma baixa de imunidade cutânea, e isso afeta a saúde também desse idoso, né, de quem a gente está cuidando, é ter esse olhar para a pele em todas as idades, desde o bebê até o idoso. E qual tipo de veículo que você vai estar utilizando, tá? Aí aqui ele coloca, né, ele fala aqui do impacto dos pré-bióticos e probióticos em benefício, né, quando a gente fala da saúde da pele. Então, ele fala aqui, né, da Malassezia fulvor, que a gente tem a questão das grãs negativas, das grãs positivas, e aí você vem o Propionibacterium, acne, o Corneobacterium, e aí você tem todos esses que estão presentes, que são a microbiota residente, né? E tem a transiente também, que é aquela que a gente não quer que esteja, né? Que está depositada na pele e não quer que ela cresça, que aí vem o Staphylococcus aureus, o Streptococcus pyogenes, a Pseudomonas, o Bacillus, a Escherichia coli. Então, quer dizer, a gente sempre vai ter os dois, né? E sempre vai ter o equilíbrio. Se existe o desequilíbrio, aí começa a predominar aquilo que é transiente, não é isso que a gente espera. E aí aqui é um artigo agora de 2022 mostrando o quê? Né? O impacto do microbioma na saúde da pele nesse eixo, pele e intestino. Então, aqui ele decupa, ele mostra essa diferença da composição, né? Então, ele mostra, a gente tem muito a tinobactéria, né? Tem o firmicutes, a proteobactéria, a bacterióides, a arquia, a eucariotes, e também os que são não classificados. Então, na pele oleosa, aquilo que a gente já conhece, né? Tem a propionibactéria, o estafilococo, aqui nas áreas mais molhadas, né? A corneobactéria estafilococcus, na área mais seca, você vai ter um outro tipo também, e aí aqui ele fala dessa composição associada com a saúde intestinal. Então, a gente vê uma diferença de distribuição, a gente também tem bactérias em comum, e aqui ele mostra que realmente eu preciso ter um intestino saudável para conseguir ter também o equilíbrio da microbiota cutânea. Então, é esse eixo, né, que ele fala, principalmente ele coloca, nesse artigo ele fala, né, olhando principalmente para as doenças. Como é que eu vou conseguir ter uma terapêutica e ter uma resposta pensando nessa variação, né? E aí aqui, o que é que ele traz? Na verdade, é bem interessante porque ele fala de um microbioma balanceado, equilibrado, você tem
na verdade, peptídeos antimicrobianos e humanos em equilíbrio suficiente, você tem toda essa parte aqui, é uma pele saudável. Quando você começa a ter as doenças, né, a psoríase, dermatite, acne, rosácea, alopécia, aí você vê as doenças de pele, você tem uma pele que, na verdade, ela é desbiótica. Então, começa a ficar mais inflamada, você tem esse crescimento dos patógenos, aumento dessa desbiose, e aí baixo nível de peptídeos antimicrobianos. E já tem um artigo muito interessante falando dessa importância dos peptídeos na saúde intestinal. Não estou falando só na saúde da pele, eles também têm uma função dentro da saúde de fazer a parte de sinalização dentro do nosso intestino. E aí, o que você acaba tendo? Quando você tem essa desbiose, né, também no intestino, você vê o quê? Toxinas, neurotransmissores e células imunes alteradas afetando a saúde da pele. Então, diretamente, quando você tem essa diminuição primária da função de barreira do intestino, isso vai refletir com certeza também na pele. Então, isso daqui, hoje a gente já fala do eixo pele, intestino e cérebro, mas esse eixo pele, intestino, cada vez mais muito bem estudado. Então, por isso que você olha essa questão toda, você sabe que você precisa realmente cuidar para que o resultado que você vai ter na pele vai trazer o reequilíbrio desse microbioma, mas também o resultado que você descuida desse seu intestino, vai impactar diretamente nas doenças. Tanto é que, por exemplo, na psoríase, quando começa a disfunção de barreira, a desbiose no intestino, o que é que acontece? Você tem um dos primeiros, quando começa a desbiose, um dos primeiros interleucinas é a 17, a 23, que tá, 17 está ligada com psoríase, 23 está ligada com dermatite atópica. Então, veja quão a gente tem de desbiose intestinal afetando a pele. Então, por isso, de novo, um olhar com carinho para esse tema. A desbiose, então, quando você olha aqui, aquilo tudo que vocês já conhecem, né? A caspa, dermatite seborreica, acne, rosácea, foliculite, né? Placa psoriática, dermatite atópica. Então, ele traz toda essa questão dessa desbiose cutânea, também correlacionada com a desbiose intestinal. Então, isso cada vez mais bem mapeado, né? E aí, a função de barreira da pele. Quando você tem uma microbiota que está saudável, você vai ter a produção de ácido, esses são os pós-bióticos, né? A gente fala de pré-bióticos, a gente fala do probiótico e a gente vai falar do pós-biótico. Pós-bióticos é tudo aquilo que vem do metabolismo dos micro-organismos e tem forma e estrutura química definida. O próprio ácido hialurônico também pode ser considerado um pós-biótico, né? Que ele é produzido aqui dessa questão da presença do micro-organismo. Então, você vai ter aqui o ácido lático, a esfingomiyelinase, o diacetil, o ácido hialurônico, o ácido lipoteico, né, esses peptídeos glicanos. Então, tudo isso faz parte da função de barreira da pele. Então, é importante a gente realmente conseguir restabelecer essa saúde, tá? E aí aqui, né, qual que é a sinergia da base cosmética, mais ativos e mais pele? Como é que eu vou escolher? Né? Primeiro que vocês têm uma farmacêutica maravilhosa, a Dai, que está aí em Londrina com vocês. Sempre tem um farmacêutico para chamar de seu, para conseguir ajustar, né? Cada um tem um perfil de médico, então, perfil de paciente. Esse paciente, talvez, se você atende jovens, você vai falar assim, vou querer só um gel, algo assim. Não, se você atende jovens e eles fazem uso de ácido, eu vou precisar de uma base que dê mais hidratação, porque normalmente ele vai ter um rosto mais ressecado. E não adianta eu colocar o gel, vai dar um efeito rebote. Então, essa sinergia da base, ativos e pele é extremamente importante. Então, por que a escolha do veículo é importante para a adesão do paciente ao tratamento, né? E os resultados? Primeiro, se você escolher um bom veículo, se ele for adequado, ele vai aumentar a permeação através do extrato córneo dos ativos, isso será fundamental para os resultados mais efetivos. O sensorial, gente, não adianta você dar uma pomadona e está naquele calor, a pessoa não vai usar.
ela não vai aderir ao tratamento. Então, sensorial, eu coloquei até, primeira coisa, nós mulheres, né, eu sou alérgica, não faço, mas nós mulheres, no geral, quando pega o creme, a gente passa e vai cheirar, ou abre o pote e vai ver qual que é a fragrância que está lá. A fragrância agradou, já é meio caminho andado. Sensorial agradou, mais ainda. Então, o que você vai ter? Essa questão dessa maior adesão ao tratamento, né, sempre respeitando o tipo de pele e a necessidade do paciente. 2 pontos chaves hoje, quando a gente for escolher veículos: dermocompatibilidade e tolerabilidade. Então, isso, ainda mais, de novo, nesse mundo pós-pandêmico, pele extremamente inflamada, todo mundo muito inflamado, tudo irrita, tudo dá coceira, então, quer dizer, eu tenho que saber escolher o melhor veículo para eu ter um melhor resultado também. É um ponto que é importantíssimo. E aqui, então, bem assim, isso, na verdade, é o dia a dia da farmácia, né? Se a gente for falar das definições de bases, bem acadêmico, falando assim do aniônico, do catiônico e do não iônico, né? Então, aniônico possui polaridade negativa, sendo indicado para cremes com propriedades alcalinas, sem comprometer a estabilidade da formulação. Catiônico, eu sempre falo, as mulheres conhecem bem, é o condicionador, possui polaridade positiva, né? Então, a gente vai passar ele para o quê? Para fechar as escamas do cabelo e dar mais brilho, e isso faz com que ele, nessa propriedade mais ácida, ele consegue fazer isso, porque a gente tem muita carga negativa, vem o catiônico e neutraliza. E o não iônico, ele não tem polaridade, então é tanto para formulações alcalinas, você vai colocar ativos alcalinos e ácidos, sem haver comprometimento da estabilidade. Então, assim, para ser uma relação, né, que a gente fala em pH, o pH ácido, ele vai sempre estar aqui essa carguinha positiva, e o pH alcalino vai ter a carga negativa. Então, o aniônico, ele tem polaridade negativa, então ele vai estar aqui nessa questão do pH alcalino. O catiônico, ele vai ter uma polaridade positiva, né? E aí ele vai ter essa questão do pH ácido. Então, tudo que tiver pH mais ácido, ou no caso do catiônico, você vai estar trabalhando. E o não iônico, ele não tem polaridade, então, quer dizer, ele não vai ser impactado com essa questão do pH. Você consegue trabalhar tanto produtos ácidos como produtos alcalinos, né? Então, por exemplo, um ácido glicólico, ele pode chegar, dependendo da concentração, até pH 1, ou até, conforme você vai neutralizando, você pode chegar aí no pH 6, 7. Então, quer dizer, você consegue trabalhar várias faixas de pHs em relação à questão da carga na emulsão, tá? Aqui, as bases clássicas eu coloquei porque Laneige, Polavax, Cold Cream, quem já não fez a dermatologia, em algum momento teve contato com esses nomes, né, com essas nomenclaturas, creme não iônico, creme aniônico, gel de carbopol, mas assim, o que é uma coisa importante? Da época que a Laneige, que o Polavax, o Cold Cream, né, ele foi desenvolvido, a gente tinha um tipo de tecnologia para produzir essas bases. Na evolução, né, então, de novo, aquela história, eu tenho um ativo que é uma Ferrari e coloquei num veículo que não vai acompanhar a velocidade da Ferrari. Então, eu tenho que ter, serem compatíveis para a gente ter o melhor resultado do tratamento, né? Eles existem, eles ainda são clássicos, por isso que são bases clássicas, mas com certeza hoje nós temos tecnologias que vão trazer mais dermocompatibilidade para a questão de realmente respeitar mais função de barreira da pele. Então, isso é uma coisa que é possível hoje. Então, aqui, quando a gente fala, né, do Cold Cream, ele é um creme emoliente bastante gorduroso, né, usado tradicionalmente como veículo para diversos tipos de formulações para massagem, né, quando associado ao ácido lático, facilita a permeação deste. E aí você vai ter creme não iônico, creme Laneige aniônico, creme de adermina, então são os cremes que são os mais antigos que a gente tem, né, que com certeza sempre foram muito utilizados, às vezes você coloca creme não iônico, mas hoje você pode especificar de uma forma melhor, né, colocar outro tipo de base, outro tipo de veículo, que vai também te dar uma performance melhor, né, então são veículos diferenciados que vão te trazer realmente uma textura, porque hoje o que acontece, né? Eu brinco que, acho que todo mundo lembra do Nivea.
O Nivea, isso foi no ano 2000, né? Em 2000, a gente tinha a Nivea, a latinha azul, né? Eu acho que a Nivea fez uma revolução no Brasil, porque quando a Nivea trouxe várias formas galênicas, né? Ela não trouxe só, ela saiu da latinha azul, quem se lembra? Ela trouxe creme, gel creme, aí ela trouxe fluido, né? Loção fluida que a gente não tinha. Ela mudou como era a perspectiva do uso do creme. Se a gente fizer uma revisão de quem é que impactou diretamente nessa forma. E aí, quando a gente olha, né, os tipos de emulsões que a gente tem emulsão óleo em água, emulsão água em óleo, emulsão com água e silicone, aí você tem emulsão de cristais líquidos, emulsão laminar, nanoemulsões. Então, tudo isso, hoje, na farmácia magistral, você tem disponível. Você consegue adaptar os seus ativos a esse tipo de emulsão. Então, quer dizer, se vocês sentarem com a DAI, vale a pena sentar um dia com a DAI e fazer a seleção daquilo que realmente é interessante e é o perfil do seu paciente, né? Porque, às vezes, vamos pensar, para um paciente que cuida de um idoso, todo mundo pensa assim, nossa, idoso gosta de coisa untosa, né? Porque ele tem a pele mais seca, mais fina. Não, não é um dado interessante. Na verdade, o idoso, ele não gosta de coisas que fiquem muito pesadas, ele não gosta de coisa gordurosa, ele gosta de um sensorial que dê esse toque de sedosidade. Então, não é untuoso, né? Então, quer dizer, a gente precisa adaptar cada tipo de veículo para cada tipo de perfil de paciente. E o gel, né? O gel, na verdade, durante muito tempo, a gente teve o gel de natrosol, o gel de carbopol, quem não lembra que usou um gel de carbopol para uma anti-oleosidade. Ele é um polímero, né? Acho que ele é o mais amplamente utilizado, com certeza, na época agora do Covid, por causa do álcool em gel, foi o Carbopol que mais, né, foi utilizado também, que dá aquele sensorial, outros davam mais taque. Então, quer dizer, você consegue fazer gel transparente com Carbopol, consegue um sensorial, mas, de novo, você precisa fazer uma combinação ideal para você ter esse melhor resultado de sensorial quando a gente fala de carbopol. O gel de Lecigel é um gel opaco à base de fosfolipídios, né? Então, ele é interessante que ele já tem fosfolipídios, vai ter uma dermocompatibilidade maior com a pele. Ele tem esse suporte de pH 3 a 8. O gel de Cepigel, na verdade, ele tem uma outra característica. São tecnologias que vieram depois do gel de carbopol e do gel de natrosol, eles vieram depois, eles vieram com o intuito de você facilmente introduzir na formulação e aquela formulação ganhar uma viscosidade, né? E com essa questão realmente de ter uma coisa de sensorial também mais agradável, apesar de que o gel de Cepigel, ele tem um ativo que ele deixa mais pesado em relação ao gel de Lecigel. E o gel de natrosol, né, que é o hidroximetilcelulose, também amplamente utilizado, ele tem aqui uma grande vantagem dele, porque é muito estável numa faixa de pH de 2 a 12, né? Então, quer dizer, você pode estar trabalhando com hidroquinona em ácido cólico, nesse caso, como também hoje a gente sabe que no gel de Lecigel também é possível, no gel de Cepigel é mais fácil, enquanto que o carbopol tem uma faixa de pH menor. Tá? Então, a evolução das bases cosméticas, otimizar a absorção dos ativos, esse é o primeiro ponto. Liberação dos ativos em alvos específicos, no caso da derme, e promover a retenção do ativo nos tecidos. Então, quer dizer, para você ter esse melhor resultado, né, não é só o cheirinho, é, na verdade, o conjunto todo que vai te trazer o sensorial, vai melhorar a absorção, e tenho certeza, se você fizer uma boa escolha, que for adequada para aquele tipo de pele que você está escolhendo, isso já vai contar em 70% do tratamento desse paciente. Um outro ponto que é interessante quando a gente pensa versus o industrializado, na farmácia magistral, qual que é a possibilidade que a gente tem? A gente usa uma alta concentração de ativos, que é diferente, eu vou falar porque eu trabalhei no pesquisa e desenvolvimento da Natura. Então, quer dizer, na verdade, quando a gente pensa, quando a indústria desenvolve, ela desenvolve para atender o maior número de pessoas e ter no menos efeitos colaterais possíveis. Então,
sempre a quantidade de ativo é uma quantidade que é menor, né? Que, na verdade, se eu tenho uma faixa de 1 a 5, ele vai usar 1%, vai combinar com outros ativos e vai te dar o produto final. Na farmácia magistral, qual que é a grande vantagem? Se você tem um produto que é de 1 a 5, e você sabe, você leu lá o estudo, que o produto tem que ter pelo menos, o estudo foi feito com 4%, você vai estar usando com 4%. Então, quando você faz essa conjunção do veículo com a associação correta dos ativos, a resposta vai ser mais rápida e mais efetiva junto ao paciente. Então, qual o resultado? Sucesso no tratamento escolhido, otimiza os resultados e minimiza os efeitos adversos. E isso vocês podem fazer, de novo, o combinado do uso tópico com o uso oral e com a tecnologia. Então, hoje isso é muito possível e, com certeza, otimiza muito os resultados, tá? Então, essa influência, né, que a gente tem na absorção dos ativos, depende dessa base escolhida. De novo, qual o local que você vai aplicar? Por exemplo, na questão do gel transdérmico. O gel transdérmico, a gente tem que ter uma coisa em mente. A pessoa não pode aplicar todos os dias no mesmo lugar, né? Se eu aplico aqui no braço hoje, eu vou aplicar aqui no outro. Por quê? Nós temos receptores, no caso de hormônios, nós temos receptores fluidos aqui, e se você passa sempre no mesmo lugar, você vai saturar esse receptor. Então, é importante, na verdade, o segredo do gel transdérmico, se você faz uso de hormônio, é a área aplicada. Quanto maior a área aplicada, maior também vai ser a absorção desse hormônio. E aí, então, aqui falando de características do local a ser aplicado, sempre fala para aplicar em áreas que não têm apelos, né? Então, a gente fala aqui na parte abdominal, nos braços, no caso do gel. Quando a gente fala da face e do corpo, também tem necessidades distintas, a gente tem áreas que são mais secas, né? Cotovelos, joelhos, alguns com os pés secos também, você vai usar um outro tipo de veículo, né? Então, um veículo que atenda mais essa necessidade, faça mais reposição dessa carga lipídica, né? Por exemplo, uma pele negra é diferente de uma pele caucasiana. A pele negra, ela tem muito mais camadas, Então, ela precisa de mais lipídios, de uma carga lipídica maior do que uma caucasiana. E aí, isso você vai fazer com que você também aumente a permeação nessa pele, tá? Hidratação do local e da aplicação, maior permeabilidade, solubilidade dos ativos, tamanho das moléculas dos ativos, é a parte da lipofilia e da hidrofilia, né? Se ele tem mais lipídios ou se tem mais a parte aquosa. Aqui, então, falando, né, principalmente dos fosfolipídios, eles estão presentes na pele, na natureza, eles fazem essa formação dessa bicamada, né? Então, eles formam essa barreira que é seletiva e protetora, né? E regula isso daqui. E aquilo que eu tinha comentado com vocês. Qual que é a diferença de você usar um fosfolipídio, né? Um Oliven também, que pode ser um outro emocionante, você vai ter o quê? Na verdade, quando você pega esse emulsificante, quando a gente fala do etoxilado, tanto é que teve uma época que falava-se muito em etoxilado free, porque quando você tem um etoxilado, eu sempre falo que você pegou algo que era, entre aspas, inerte, uma gordura, e colocou um agente que tem capacidade de unir, deixa eu ver quem que está aqui. Será que foi? De unir a parte água com a parte óleo. Então, se ele tem capacidade, se você colocou água e óleo e ele uniu, ele tem a mesma capacidade de fazer isso com o seu extrato córneo, que tem água e lipídios. Por isso que tem alguns hidratantes, às vezes, que as pessoas falam que usou e parece que desidratou a pele. Por quê? Ele fez essa quebra da função de barreira da pele. E aí, ele, na verdade, ele emulsionou também. Quando ele emulsiona, ele tira essa nossa proteção. E aí, a fosfolipídio, eu falo que é o melhor exemplo que a gente tem, quem não fez já maionese em casa, você pega a gema do ovo, que tem fosfolipídios, e vai colocando óleo, ele vai emulsionando. Então, esse é o processo de emulsificação que acontece. Então, são duas tecnologias que vão te entregar produtos, entre aspas, quando você olha semelhantes, mas com performances totalmente distintas. Aí, quando você fala em disruptores da barreira, né, da pele, então, o álcool, o sulfato, entre outros, são frequentemente usados para melhorar a penetração de ingredientes ativos. Tanto é que você acaba, né, fazendo uso do álcool para fazer realmente quebrar essa função de barreira.
mas não são agressivos à pele. Então, você vê a diferença, um extrato córneo saudável e um extrato córneo que sofreu uma ruptura, né? Então, veja como é muito mais fácil dele ter irritabilidade, de ter a contaminação, de você fazer isso, de você ter realmente essa disfunção. Então, de novo, hidratação extremamente importante, né? E os fosfolipídios, eles fazem o quê? Eles reforçam o extrato córneo, essa barreira, ele diminui a perda de água transepidermal, e o fosfolipídio tem uma coisa que é interessante, ele tem capacidade de atrair, ele vira um reservatório de água, porque ele atrai de 15 a 25 moléculas de água para cada fosfolipídio. Então, cada fosfolipídio vai fazer o quê? Vai te manter essa autoidratação, esse aumento de hidratação e essa quantidade de água. Outro produto também que é interessante, o Olivine, que é um emulsificante, vem da questão do azeite, né, do olivato, e ele é um ingrediente 100% ativo também. Por que a gente chama, né, tanto fosfolipídio quanto o Olivine de emulsionante ativo? Porque ele tem uma funcionalidade dentro da própria formulação. Ou ele vai formar cristais líquidos, ou ele vai fazer essa capacidade de atrair mais água, então faz com que ele realmente, não é só simplesmente emulsificante, ele tem uma funcionalidade dentro dessa emulsão. E no caso do Olive, ele faz essa formação de cristais líquidos, né? São formadas essas bicamadas laminares, e que dão o quê? Essa hidratação. Então, essa capacidade de mimetizar as bicamadas lipídicas da membrana celular é extremamente importante, que formam os cristais líquidos e faz esse efeito segundo a pele, tá? Então, ele também vai proporcionar a sensação sedosa e suave devido à sua fração oleica e sua espalhabilidade. E não requer adição de qualquer agente de consistência, quer dizer, você vai fazer o produto com ele e vai ter essa questão realmente mais fisiológica dessa adesão, dessa dermocompatibilidade e tolerabilidade. Então, tanto o fosfolipídio, o Olive, tem essa questão dessa dermocompatibilidade e tolerabilidade que é muito interessante nas emoções. Então, bases biocompatíveis é extremamente importante para essa questão do uso tópico, né? E aí você vai ter também a preocupação da escolha do ativo. Você vai fazer com que esse tratamento seja mais confortável, né? Que a pessoa tenha o conforto, porque não adianta eu fazer o uso de um hidratante que aquilo ficou melecado, a pessoa ficou com uma sensação e ela fica incomodada. E aí trazer realmente efetividade e segurança em relação ao quê? A proteção dessa pele. Então, a gente está falando de veículos, né, que a Farmadelli trabalha, que vai manter esse conforto, essa segurança, e também vai trazer o quê? De novo, ajudar a restabelecer a função de barreira da pele. Com tudo aquilo que a gente falou anteriormente, do tipo de pele, falar dessa questão do equilíbrio da microbiota, tudo isso é muito importante. E hoje a gente vive essa questão dos cosméticos ecologicamente corretos, né? A gente tem muito essa questão dos componentes biodegradáveis também, hoje é uma preocupação. Até falei de um produto da Vichy que me chamou muita atenção, porque ele realmente falava que tinha 94% da fórmula dele eram de componentes biodegradáveis, então, quer dizer, a gente está caminhando para também do impacto, menos impacto na natureza, né? Então, um impacto positivo. A substituição do óleo mineral pelo óleo vegetal, óleo mineral, então, aí a gente fala de novo, vamos pensar, Brasil e Estados Unidos, né? Quando você vai para os Estados Unidos, a gente vai na época de inverno, aquelas crianças todas com aquela dermatite atópica, e o que a gente vê? Qual que é o principal agente oclusivo deles, né? Eles usam muito óleo mineral e parafina. Por quê? Na verdade, o frio deles é muito diferente do nosso frio, né? A pele é muito diferente. E ali isso atende muito bem. E esse mesmo produto não teria a mesma performance no Brasil. A gente vive num país mais quente, então aquele veículo também não seria adequado, né? E eliminação de produtos sensibilizantes e alergênicos. Então, essa é uma busca constante para a gente realmente ter essa dermocompatibilidade. Aqui o portfólio, né, da Farmadelli, ela tem a parte dos veículos magistrais que a própria Farmadelli ela faz o desenvolvimento, né, então é bem interessante também. Aqui ela tem o creme Olive, tem o hipoalergênico, tem a parte também capilar, né, ela tem a base transdérmica, de ultraabsorção, quer dizer, então ela tem um portfólio que vai atender esse dia a dia seu, prescritor, junto com o paciente. Então, esse é um ponto importante para se trabalhar, né? Isso não é uma coisa que, não,
coloca qualquer veículo. Não, não façam isso. Primeiro, se você fizer a escolha correta desse veículo, isso vai já fazer um diferencial muito grande. Você vai ver que, se você escolher, a gente tem bases mais direcionadas para peles maduras, para peles jovens, para a pele do bebê. Então, tudo isso construído e colocando o ativo correto, você vai ter um resultado muito melhor, tá? Ela tem a parte dos pigmentos também. Não sei se a Dai quiser falar alguma coisa dos veículos. Dai, você está convidada a falar um pouco mais da sua linha que você já desenvolveu, né, da própria Farmadelle. Ela também tem os veículos de filtro solar, né, seja físico, e também a parte dos cremes com as vitaminas aqui, também com tons, né, com tonalidades, e aí tem os veículos das empresas, ela tem os veículos da Fagron, a Pentravan e o Tricosol, e os veículos da Biotech, né, que é a Aquabomb, Hidrafast, Omega Gold, essas que você já conhece, a base Second Skin, eu gosto muito dela, para essa parte das patologias e mesmo para pediatria. O que eu acho que eu poderia complementar, né, Mica, que assim, hoje no mercado existem realmente vários veículos que a gente pode comprar pronto dos fornecedores, né? Um dos nossos diferenciais é que essas fórmulas, a gente, além de pensar muito na questão dos ativos em si, baseado em tudo que você falou, né, que isso realmente é desenvolvimento, né, a gente tem aqui a nossa professora Audrey também, que trabalha muito na cosmetologia, e sabe, né, o que é a farmacotécnica e o preparo de tudo isso, o desenvolvimento, a pesquisa, o equilíbrio de uma emulsão, né, além do toque, da questão do sensorial, e também conseguir trazer um custo acessível ao consumidor, porque também não adianta a gente querer criar a fórmula premium e, de repente, isso não ser comercializável, né? Então, isso tudo realmente é pensado atendendo as necessidades, o sensorial, para que o tratamento fique muito mais acessível e não só acessível, acho que não é bem essa palavra, que fique que as pessoas gostem de usar realmente, às vezes, porque muitas vezes você vai usar, por exemplo, uma dermatite atópica, a pessoa tem que ser um sensorial atrativo, né? Para que ela incorpore na rotina, no tratamento dela, no dia a dia. Eu chamo de Hã? adesão. Na verdade, Adesão, adesão. exatamente. A gente busca realmente, precisa ter essa adesão, porque se você vai proporcionar uma experiência mais atrativa, com maior adesão ao tratamento, o paciente vai aderir mais a esse tratamento, né? Então, a gente sempre pensa muito nisso, na cosmética, por exemplo, uma espuma capilar, ela muitas vezes vai ser muito mais fácil o paciente utilizar aquele produto, porque é só a gente pensar que antigamente eram os ungüentos, né? As pomadas, aquela coisa mais pesada. Hoje, o quanto isso já evoluiu, né? Eu me lembro das minhas primeiras aulas de farmacotécnica, de repente na faculdade, a professora Audrey pode até, né, falar sobre isso também, o quantos ativos inovadores, quantas coisas, tudo isso traz muita personalização, né? E o sensorial cada vez está mais gostoso. E então, e também o estudo, às vezes, de estabilidade, né? A gente precisa, nesse portfólio, a manipulação num comparativo com o industrializado. Industrializado, às vezes, você associa 1, 2 ativos, né? Na manipulação, essa fórmula tem que suportar muitos ativos, né? Porque muitas vezes, em uma fórmula, você acaba tendo 5, 6 ativos, fora a própria fórmula em si, que já são vários ativos, né? Cada formulação, cada veículo desse da Farmadelle vão conter aí no mínimo 8 ativos, né? Porque você sempre vai ter um emoliente, um hidratante, uma cera, né? E tudo isso. Então, realmente eu acho que seria um pouquinho disso, né? E a textura de cada um é muito interessante. A gente vai vendo assim, muito mágico, né? Tudo o que cada produto desse oferece, né? E todos eles com controle microbiológico, então, que são feitos também, precisam ser feitos mensalmente, né? Tudo isso vai trazendo muita segurança para o consumidor, né? Acho que é basicamente isso, né, Mica? É um ponto que é importante. Então, assim, né, doutores que estão aqui na aula, eu não sei se vocês já conhecem as bases, mas peguem um dia,
faça uma experiência sensorial, até para vocês saberem o que vocês estão indicando, a Dai vai no consultório, vai mostrar, vale super a pena, é um tempo que vocês vão investir, vocês já conhecem o perfil do paciente, e aí você sabe aquilo que agrada mais. Ou até diferente, pega em 4, 5 bases distintas e deixa ali para o próprio paciente experimentar e falar, olha, que legal, esse aí eu gostei desse daqui, doutor. Então, isso já vai fazer com que ele tenha uma adesão maior ao tratamento, porque o que é que eu vejo muitas vezes as pessoas até compram, olham, e depois acabam não continuando porque o médico falou que era para comprar, esse eu vou comprar, e não acaba continuando o uso, né? Eu estou até falando como paciente, a gente começa, comprei, não, mas acho que não era bem sensorial, e acaba não tendo essa adesão. Então, essa adesão eu acho extremamente importante, porque rotina de beleza faz toda a diferença no cuidado também da questão do tratamento. Então, se a pessoa não adere, ela vai deixando, né, e não acaba fazendo uso, que nem o uso mesmo da parte de loção tônica. Se tem álcool, começa a ressecar, o paciente também começa a dar dermatite seborreica, também para de usar. Então, tudo isso é importante realmente para a gente ter esse resultado melhor, né? E aí, aqui, pensando, então, nessa questão, né, eu coloquei, na verdade, 4 sugestões, pensando em dermatite atópica, acne, a a questão da pele madura e do melasma, tá? São sugestões, mas aqui é só para pensar, né? Então, eu coloquei dermatite atópica, o Arctic-Alg, e o Yaxel, esses dois, eles têm capacidade de aumentar a expressão de filagrinas, associados com o Skin Biotics bífido, numa base second skin, tá? Aqui no acne, eu coloquei também o Skin Biotics Lactobi, o Bioaps e a niacinamida, gel de Lessigel. São sugestões simples, assim, só para a gente começar a pensar, ou vocês, se vocês já estão acostumados, começar a fazer associações, e é aquilo que às vezes eu mesmo falo, não precisa de tantos ativos, por exemplo, aqui você vai ter, nessa dermatite atópica, você come os dois, tanto a Arctic-Alg, que é uma alga, mais o Yaxo, que é um ácido hialurônico fracionado, né, vetorizado no silício, aumentam filagrina, e a gente sabe que tem essa correlação, você já vai ter uma melhora desse paciente. E no acne, mais o controle da inflamação, tá? Aqui, hidratação intensa, rejuvenescimento, né, pele menopausada, o Bakuchiol, na verdade, que é um substituto do retinol, né, porque ele tem a mesma capacidade de ativar os receptores retinóides, mas com menos inflamação, né? Aqui um Amplified Peptide com ceromosides, algisium, numa base Omega Gold. Eu coloquei a base Omega Gold, que na época que eu trabalhava na biotech, teve uma médica que eu fiz a minha sugestão, eu farmacêutica. Ela falou, ai, não, quando eu faço atendimento lá, a base Omega Second Skin, elas não gostam, elas gostam da Omega Gold. Por quê? Elas gostam de um toque mais seco, mas não untoso. Olha como que é importante a clínica de vocês, né? Então, de novo, ali eu coloquei o gel de Lessigel, mas se a pessoa no acne faz uso de ácido, o gel de Lessigel não vai ser o suficiente. Eu vou ter que provavelmente usar uma base, um creme olive, uma base second skin, então você adapta isso para esse paciente. E modulação da hiperpigmentação, eu coloquei Belitz, Acticinol, Superox, niacinamida e ProShield numa base Aquabomb, que são exemplos que podem ser trabalhados, entendeu? E aí aqui, né, eu sei que a Daiane, a Farmadelli, lançou, né, uma linha de peelings, agora que é recente, achei bem interessante, bem diferenciada, e aí eu trago ela aqui um pouquinho, né, o Harmonize Peel, que é esse protocolo que foi desenvolvido antes de procedimentos estéticos, né, então ele possui polihidroxiácidos, aí ele vai ter realmente essa penetração que é mais leve, e aí ele vai fazer essa renovação celular, e eu acredito que não vai dar descamação, então acho que provavelmente é um pouco mais nesse perfil, né, ele vai ter ação antioxidante, anti-rugas, né, e marca de expressão, hidratação, esfoliação leve, suave, e uniformidade do tom da pele. Ele é associado, né, ao mousse de ureia, a espuma de ureia 30%, que vai fazer, então, vai ajudar a fazer essa quebra, essa questão queratolítica, e depois você usa o Harmonize Peel, por 20 minutos faz esse enxágue,
E aí, aqui que eu achei legal foi que a Dai também criou o home care, né? Para o paciente já sair com essa questão, né? De manhã usar a espuma, né? O glucophane, e usar durante o dia o Luminicero. À noite também você vai fazer o uso de Beauty Cream, Serum, Dermo Relax, e as cápsulas também, né? Que é essa associação, então. Você faz o uso no consultório e o paciente continua no seu dia a dia, na rotina do dia a dia. Dia a dia. Se você quiser falar qualquer coisa, Dai, fique à vontade. O peeling mitocondrial, né? Então, ele falando desse desenvolvimento que ela faz em renovação celular, o que ela faz? Se ela aumenta essa questão da homeostase mitocondrial, você vai fazer com que tenha mais oxigenação, mais desintoxicação, você melhora essa resposta, né? Revitaliza essa pele, né? Através das células tronco, né? E faz essa desintoxicação. Então, é indicado para a questão do fotoenvelhecimento leve e moderado, suavização de linhas finas, renovação celular, cicatrizes superficiais e hiperpigmentação pós-inflamatória. Aqui ela coloca para usar o despigmentante pré-peeling, 7 dias, tá? 14 dias antes do peeling. Eu não sei se aqui, acho que você colocou, né? Você colocou, na verdade, o pré-peeling, você já faz a indicação antes, Dai? É que, na verdade, eu não acabei olhando a questão do pré-peeling. É o ácido retinóico? Está mutado. E aí, Esse tem algum, deixa eu só ver esse aqui ele é o que tem o pré-peeling, né? isso, porque o pré-peeling, né, o que é o pré-peeling que você faz a indicação? 7 dias a 14 dias antes. Isso. Daí ela já inicia com o protocolo pré-peeling, né? Antes, no caso desse mitocondrial antes, e depois vem o uso do home care no pós-peeling. Tá. Então, aqui são protocolos distintos, né? No primeiro, no Harmonize, você não tem a necessidade do uso do pré-peeling, e aqui no mitocondrial, e tem mais um outro que também tem a necessidade do pré-peeling. Então, você vai fazer, de novo, a espuma de ureia, e o peeling mitocondrial. E aí, na verdade, aqui o paciente, você vai massagear, vai ficar com ele no produto, e remove, né, depois de 6 horas, com água e sabonete neutro. E aí, aqui, o que ela coloca, que é importante o paciente fazer uso do creme despigmentante pré-peeling, pomada pós-peeling, obrigatório uso de protetor solar, necessário receituário médico para a venda do peeling, né? Então, isso daqui, na verdade, é o profissional. E o home care é aquilo que vocês viram, que é o glucophane, o Luminicero, mais à noite também o glucophane, Beauty Cream e Serum Dermo Relax, mais a cápsula da beleza, uma vez por dia. O peeling de amêndoas, então, ele, na verdade, ele tem uma associação que é diferente, são 2 tipos de ácidos, né? Um alfa-hidroxiácido e um hexafosfato de inositol, que confere, então, principalmente uma ação que inibe essa questão da tirosinase. Então, ele é indicado para despigmentantes, tá? Clareamento de manchas hipercrômicas, melasma, acne, pseudofoliculite, preparo da pele antes do laser, hidratação e suavidade de rugas finas, rejuvenescimento da pele fotoenvelhecida, ideal para fototipos orientais e negros. Eu preciso usar esse peeling de amêndoas, porque, na verdade, é muito interessante, né? Eu sou uma pessoa muito reticente para fazer peeling, porque eu mancho, eu com espuma de ureia, o Nelson que me conhece, eu fico roxa, meu rosto fica vermelho, então eu sou realmente uma pessoa extremamente alérgica. Espuma, então, da ureia, né, 30% o álcool, para você fazer esse desengorduramento da pele. Então, você pode ver que cada um dos peelings que a Pharmadeli desenvolveu, a Dai desenvolveu, tem protocolos distintos, né? Aqui ela coloca o número de sessões de 4 a 6, intervalo de 15 a 20 dias. Então, realmente, para causar menos inflamação e uma descamação menor, para a gente não ter a hiperpigmentação. Aqui o mesmo protocolo, no home care, glucophane e luminicero, à noite também, glucophane, luminicero e o creme clareador noturno. E o nutracêutico é essa cápsula clareadora, né? Ela indica tomar uma vez ao dia. Eu sei que ela tem um protocolo inteiro montado, descrevendo cada um desses
itens que estão no protocolo Home Care, né? E o peeling anti-acne também é desenvolvida com beta-hidroxiácidos com efeito queratolítico para renovação celular, com ação superficial e causa eritema e leve ardor. Então, aqui, o que é interessante? É indicado para poros abertos, fotoenvelhecimento leve e moderado, acne, ação antibacteriana, você tem para foliculite, excesso de brilho e oleosidade, hiperpigmentação cutâneas e pós-inflamatórias. Então, para esse tipo de manchas. Aqui também, né, espuma de ureia, ele fala para higienizar a face ou solução de álcool 70%, o peeling anti-acne, né, então você vai fazer, vai aplicar e depois aguardar 20 minutos e neutralizar com álcool 70%. E aí, depois disso, aplicar a pomada pós-peeling. Aí você coloca também, você pode fazer isso, aumentar esse potencial desse peeling, né? E selar com peeling algo white, deixar 6 horas e retirar com sabonete líquido neutro. Aqui também tem que fazer o uso do pré-peeling de 7 a 14 dias antes, né? E aí aqui, manhã também glucofoam no mini serum, e aí à noite glucofoam e beauty cream, com creme clareador noturno. E o peeling algo white, que é realmente para fototipo de pele, para qualquer fototipo de pele, é para a questão do fotoenvelhecimento leve e moderado, melasma, acne, cicatrizes superficiais e hiperpigmentação pós-inflamatória. Também necessita desse uso do despigmentante, né, pré-peeling de 7 a 14 dias. E aí aqui você faz o uso da espuma de ureia, o peeling algo white você aplica com a luva, né, com a mão enluvada, massageia a área bem suavemente e deixa o produto por 6 horas. Então, de novo, é o mesmo protocolo que você segue. Então, aqui são os peelings que foram desenvolvidos pela Pharmadeli, achei bem interessante, bem legal, e está bem direcionado para cada tipo de pele que tem essas necessidades. E aqui, né, para finalizar, eu deixo o curso, né, que vai acontecer agora no dia 3 de setembro. A gente vai falar da parte dessa conexão pele e hormônios, trazendo, então, essa leitura da importância da gente ter um reequilíbrio hormonal, não só hormonal, metabólico e bioquímico, para ter uma resposta na pele. Vai ser com a doutora Suzy Kelly, que é endocrinologista, que tem muito essa leitura do metabolismo, e a gente também vai ter a Simone Fanan, que é uma química que tem PhD na parte de toxicologia de cosméticos, trazendo também essa leitura dos disruptores endógenos. E deixo meu agradecimento aqui a todos, se tiverem perguntas, estou à disposição. Obrigada a todas e todos que estão aqui. Mica, então, gostaria primeiramente, né, de agradecer por essa aula maravilhosa, né, tanto conhecimento tão importante, né, a gente divulgar tudo, né, eu falo sempre assim, é muito, né, a gente tem tanto conteúdo, né, a Mica e, né, esse universo da farmácia magistral, que às vezes a gente tenta numa aula passar um pouquinho, né, do que a gente vive, assim, na verdade a gente quer contaminar as pessoas com o nosso universo magistral, né? Isso é muito legal. E então gostaria de agradecer, né, mais uma vez toda essa sua disponibilidade em nos trazer esse conhecimento, né? Agradecer a presença de todos. Uma coisa importante eu falar aqui que até acho que foi uma das perguntas da Camila. A gente pode sim disponibilizar mostruário das nossas bases, né? Eu não consigo disponibilizar todas porque realmente são bastante, mas a gente tem como disponibilizar, é só entrar em contato comigo que a gente deixa isso, né, no consultório, porque é muito importante que o paciente sinta realmente o toque, às vezes a essência, né? Então, isso tudo é muito, né, só entrar em contato, a gente disponibiliza. Os nossos peelings, nós temos, ele foi lançado agora, então, assim, eles já estão prontos aqui, mas não deu tempo de disponibilizar fotos, né? Mas todos eles tá na embalagem realmente pronta para uso, muito interessante, porque a gente explica todo o protocolo e também a gente pode, ali eu acho que só que eu não sei se eu tinha te mandado, Mica, mas tem o de olheiras também, que é
super bacana, né? A Eu gente não sabe vi, que então, se você me encaminhou. Eu abri todos os folders que você me mandou. eu acho que não foi, que acabou, são vários protocolos, mas assim, depois que a gente começar a divulgar na forma das imagens nas embalagens, fica até mais fácil. Mas a gente quis, na verdade, aguçar o sentido de vocês, né, para que a gente possa levar isso propriamente no consultório, explicar melhor, passar tudo certinho como funciona, né? Mas que todas as formulações é tudo prontinho, né? Já o peeling, o pré-peeling e o home care, para facilitar o dia a dia também, né? Então, é mais um projetinho nosso que saiu do forno e que ficou, assim, realmente maravilhoso. Não, E eu acho que é parabéns. isso, gostaria de abrir realmente para quem, né, conversando só um pouquinho que a gente, antes do pessoal entrar, a gente estava falando, né, Mica, a gente sabe que o online está sendo desafiador, porque as coisas voltaram e todos nós temos já uma rotina bem intensa, então nós estamos nesse projeto que nós pensamos em aulas segregadas, assim, cada módulo por vez, provavelmente a gente vai reunir isso num simpósio presencial para que a gente, né, consiga ter realmente essa maior abrangência, né, dos profissionais e facilitar também, né? E o presencial é muito mais gostoso, né, Mica? Muito mais interativo, né? Até porque a gente pode combinar aí com comidas, com encontro, né? Com Vinho. comemorações, né? Com vinho, todo mundo gosta, né? E fica muito mais agradável realmente, né? Mas enquanto isso, né? Essa nossa aula vai estar no YouTube também, quem quiser revisar, e já pensando nesse novo formato aí para os nossos encontros, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem Com alguma certeza. pergunta. Eu queria agradecer, a Audrey está aqui, né? A Audrey é uma super professora, sempre aprendo com ela, essa parte de absorção, penetração, transdérmico, foi ela que me ensinou, quando eu tive dúvidas. Obrigada, minha querida. E a todos, eu espero assim, eu tentei dar um overview, não tão técnico, mas a necessidade de realmente escolher bem a base, né, o veículo, esse entendimento eu acho que é importante, né? Porque às vezes a gente deixa não, é só o veículo, escolhe aí qualquer um, né? Já escutei isso, né? E não é só um veículo, é o que vai também fazer um diferencial no tratamento como um todo. Então, se você tem um entendimento desse todo e sabe o que a farmácia tem e como você pode oferecer isso para o paciente de uma forma diferenciada, lembrem-se que as pessoas querem produtos individualizados. Então, essa individualização vai fazer um diferencial muito grande no dia a dia, porque ele vai ver realmente uma resposta diferente, vai ser mais rápida, né? Isso é uma coisa que a gente acaba sempre vendo, que a gente acaba tendo uma resposta mais rápida com o produto manipulado, por todos esses fatores que eu disse. E essa parte da microbiota, até eu coloquei realmente, eu fiquei olhando aquilo, mas assim, tem tanto artigo, né, esse último aí de 2022, que fala, que ele identifica onde vai a desbiose da pele com a desbiose intestinal, está assim, muito, muito bem mapeado, né? E como a gente está falando de dermatologia, a gente está falando também de patologias, né? A gente fala de dermatite atópica, psoríase, rosácea, e assim vai, e eu preciso levar isso em consideração, porque muitas vezes só um creme que eu não tenha essa presença dos probióticos, dos prebióticos, talvez não tenha a mesma efetividade. Então, eu quis trazer um pouco de um olhar diferenciado do que a gente está por vir. Isso ainda não está por vir, porque, na verdade, está começando a aparecer artigos, a gente já vê alguns produtos falando em microbiota da pele, mas eu acredito que daqui 1, 2 anos a gente vai ver isso muito fortemente, ainda mais que vai ter o Mundial de Dermatologia em Singapura, que é um mercado asiático, então isso vai estar, com certeza, com maior evidência. E assim, né, é algo só compartilhando, que eu acho que é muito interessante. Eu me lembro que, acho que o ano passado, eu entrei em contato com a Mica, a gente conversando sobre, né, minha mãe ia começar um ciclo de radioterapia, e eu acho que o produto que eles tinham indicado no mercado para que fizesse a produção, eu falei assim, não, vou trocar uma ideia com as minhas amigas especialistas nisso, porque o quão importante, né, essa parte do veículo, de como, né, essa troca realmente, né, do que a gente vai utilizar
para obter o melhor resultado, né? E eu me lembro que a gente fez, até foi uma fórmula que eu padronizei depois aqui na farmácia, porque ela também teve uma experiência com a mãe dela, na questão de rádio, e aí eu deixei aqui salvo como creme para radioterapia, porque realmente, assim, minha mãe conseguiu fazer todos os ciclos da rádio, foram bem intensos, numa área bem extensa, e ela não teve queimadura nenhuma, ela conseguiu ter a hidratação no local, porque também não podia ter substâncias oleosas, né? Então, a gente, às vezes a gente consegue proporcionar isso para os nossos pacientes, para os clientes, né? Algo que realmente vai além ali desse, né? Então, enfim, né? Como tudo isso é muito importante. Então, e isso faz parte da questão do veículo realmente, né? A importância de atrair aí cosméticos e até hoje em dia assim a gente vê na parte de pets, né? Que são na parte de veterinários, o quão exclusivo isso também de ativos que podem proporcionar melhores resultados, né? Isso é amplamente já estudado na parte de pet, e por que não a gente não se aprofundar ainda mais na área da dermatologia nesse sentido, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa tanto no ativo em si, no insumo ativo, na matéria-prima no sentido do medicamento, mas o veículo, ele é assim, 90%, ele já deixou de ser um insumo inerte, né? Antigamente a gente tratava como um insumo inerte, hoje não, hoje ele faz parte realmente da eficácia do tratamento. Né? Ele é ativo, na verdade, por isso que fala que é um veículo ativo hoje, né? Não é só Ativo, um veículo, exatamente. né? É bem isso. Quero agradecer a todas, né, aqui pela presença, a todos também, tem o Dr. Milton, que eu vi que ele entrou. Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, espero ter contribuído, né? E é aquilo que eu falei para a Dai, da gente fazer um outro formato, fazer um dia um pouco mais, uma jornada um pouco mais intensa, mas eu acho que vai ser mais proveitoso, porque assim, como todo mundo voltou para a rotina, eu não tenho essa angústia, né? Sei que as pessoas vão acabar acessando no, no online, lá no gravado, mas assim, eu acho que até a troca, quando a gente fala, né? Se começa a trocar as experiências no presencial, a gente vai poder falar de muito mais assuntos, né? No tempo maior, de uma forma bacana, né? E realmente trazer esse conhecimento, que essa troca de experiência é sempre muito rica. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Dai. Imagina, nós que agradecemos e desejamos então uma boa noite a todos, né? Uma excelente semana, porque ainda estamos, hoje é terça-feira, né? Então, quarta, quinta, temos aí muita coisa para vencermos juntos, né, gente? Então, uma excelente noite a todos e uma excelente semana aí. Muito Estamos obrigada. aqui à disposição. Então, até mais, boa noite, um Boa beijão. noite.